Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu solicitei destaque da matéria porque no Ceará alguns temas apresentam-se, no Ceará e no Brasil, como unanimidade. Todos sabemos que nós vivemos num estado em que 87% do nosso território é semiárido, que o nosso solo é cristalino, que nós temos, portanto, de fato, problema de restrição hídrica, mesmo que não seja para todos. Esse talvez seja o tema que na agenda política do Ceará se encontra há mais tempo e com maior relevância. Não raras vezes esta casa tomou iniciativas ao longo de décadas para discutir a questão dos recursos hídricos. No início do século XX, sobretudo quando ainda orientados pela ideia de obra contra a seca, criou-se a ideologia de que o problema da seca era a falta de obra e que resolver-se-ia o problema da estiagem com obra. Aí vieram os grandes açudes, inclusive um grande intelectual da gestão de recursos hídricos diz que no Ceará sobra açude e falta água. A ideia de grandes açudes e de grandes obras contra a seca. Mais recentemente, inclusive com a participação do Conselho de Altos Estudos das Universidades do Ceará, é que se forja um pensamento mais complexo, mais estruturado e que, inclusive, influenciado pela força dos movimentos populares que lutam pela convivência com o semiárido. Que vão dizer, o problema não é só obra, o problema não é infraestrutura hídrica, é também de gestão. Hoje, nós temos 70% da água do Ceará sendo carreada para agricultura irrigada, com técnicas ineficientes de irrigação. Juntando a agricultura irrigada com a indústria, nós temos quase 80%, e mineração, nós temos 82% de outorga de água para esses segmentos econômicos. Não é o abastecimento humano, nem é a comunidade rural a grande consumidora de água no Ceará. Mas sabe quem é que está dizendo isso melhor? É a própria Assembleia Legislativa. Em 2009, esta Assembleia, coordenada pelo Conselho de Altos Estudos e pelo INESP, desenvolveu em 139 municípios, quase o Ceará todo, um relevante trabalho chamado Pacto das Águas. Está aqui. Pacto das Águas. E o que diz o Pacto das Águas, dentre outras coisas? Que o problema é de infraestrutura, o problema se resolve só com infraestrutura hídrica? Não. Inclusive, o presidente do Conselho de Altos Estudos, e que aqui faz a introdução do pacto, é, por uma coincidência da vida, o pai do governador, o ex-deputado Eudoro Santana. Portanto, estudando este documento, é que nós chegamos à crítica da permanência de uma lógica antiga, de que o problema de água seria um problema de engenharia. Não é. Nós temos um problema de uso, de gestão desta água. Nós temos hoje 30 mil pequenos reservatórios que não estão sendo bem geridos, porque só são, de fato, objeto de gestão os grandes reservatórios. Nós temos várias técnicas que poderiam ser utilizadas e que não são, de barragem de cisterna de enxurrada, cisterna de calçadão, barragem subterrânea. Nós temos ainda várias comunidades rurais que nunca viram uma cisterna de placa, por exemplo. Enquanto isso, nós estamos aqui discutindo 700 milhões de reais, 200 milhões de dólares a serem tomados de empréstimo para o trecho 1 do Cinturão das Águas,
que vai, obviamente, depender da transposição de São Francisco, que é insegura. É insegura do ponto de vista financeiro, a transposição, como é insegura do ponto de vista climático. Não sou eu que estou dizendo, não é o deputado do PSOL, da Frente Esquerda, não é um debate ideológico. Tecnicamente, os técnicos estão dizendo, inclusive, sobre a insegurança hídrica da transposição. Estão a dizer que podemos gastar 9, 10 bi para uma obra cuja eficiência é mais que questionável. Portanto, eu não posso me acostar a um voto silente a esse empréstimo. Não só pelo seu impacto no endividamento do Estado. Claro, esse é um outro aspecto, nem queria me demorar sobre ele, mas farei aqui uma breve observação. Temos capacidade de endividamento? Sim. Porque temos capacidade de endividamento, nós ampliaremos o endividamento do Estado? Esta é uma questão sob discussão. Eu quero me ater, sobretudo, à concepção da gestão. Eu repito, eu não quero fazer aqui um debate oposição-situação, um debate estritamente ideológico. Eu estou dizendo que documentos como esse, produzidos pelo Conselho de Altos Estudos desta Casa, junto com os movimentos do campo, com as universidades, com as comunidades, com a gestão dos recursos hídricos, diz que o nosso problema não é só de infraestrutura hídrica. Portanto, operarmos um empréstimo de 200 milhões de dólares, enquanto isso, várias operações que estão aqui no Pacto das Águas, no Plano Estratégico das Águas, como essas a que eu me reportei, estas tecnologias de baixo custo, ao reuso da água. Veja, é ou não é uma incongruência nós tomarmos um empréstimo de 200 milhões de dólares para infraestrutura hídrica? E o que é que nós temos para o reuso? O que é que nós temos para a dessalinização? O que é que nós temos para as tecnologias das comunidades rurais? Os deputados aqui que conhecem o sertão, que conhecem as comunidades rurais, eles sabem que o problema da comunidade rural não se resolve só com obra de engenharia. A maior obra é gestão, uma gestão democrática que garanta água em qualidade e quantidade para o abastecimento humano, a descendentação animal, a produção da agricultura familiar, não como hoje. E para finalizar, sabe qual é o grande receio daqueles que, como nós, defendemos uma outra gestão de recursos hídricos? É que nós estamos tomando empréstimo para fazer obra que vai jogar água subsidiada, não é para o pequeno não, é para o grande. Hoje, a termoelétrica do PECEM consome 1.000 litros de água por segundo, 6% do que consome a população do estado do Ceará. A siderúrgica, em começando a operar, mais 1.000 litros de água por segundo. Portanto, é a concepção, que eu entendo que não é deste governo, mas esse governo se acosta, é oriundo do governo anterior e dos anteriores, ele não faz a crítica à gestão do recurso hídrico. Portanto, eu finalizo dizendo que faço a crítica a essa gestão dos recursos hídricos do estado do Ceará, digo em alto e bom som que não vai ser obra de engenharia tão somente a resolver o problema da estiagem. Defendo aqui, sobretudo, as propostas da articulação do semiárido, do Fórum de Convivência com o Semiárido em Defesa da Água, de uma outra gestão dos recursos hídricos. Portanto, nós queremos fazer esta crítica a esta iniciativa e a esta concepção que nós reputamos atrasada de gestão de recursos hídricos. E, nesse caso em específico, com um impacto no endividamento do estado do Ceará da ordem de mais de 200 milhões de dólares. Senhor presidente.